Fala galera, aí do pré-militar, turma ESA, simplifica, professora Karina Brotherhood de História, não descansa, né? Enquanto minha filha tá dormindo, eu tô aqui trabalhando, mas estamos aí, vamos vivendo. Bom, gente, na lista de vocês da aula em PDF sobre os presidentes do governo militar, eu passei algumas questõezinhas, foram só 10 questõezinhas, para ninguém ficar triste, né? Ninguém ficar isolado aí. Então, assim, a primeira questão, acompanha comigo aí, por favor, você que já tem o material. Nos governos revolucionários, o grande impulso na abertura de estrada e de rodagem foi dado no governo. Gente, vou explicar aqui um conceito. Você pode ter lido isso e falar assim, governos revolucionários, sei o que, Jânio Quadros, Vargas. Não, o que é esse conceito de revolucionários é porque os militares, porque não sei se vocês já perceberam, mas existem várias nomenclaturas para falar sobre o período de 64 a 85, né? Ditadura, regime, golpe, governo civil militar. Os militares, muitas das vezes, eles falam que foi uma revolução, tá? Então, assim, a revolução democrática onde eles salvam o país de um eminente ataque comunista. Então, quando a questão 1, ela fala nos governos revolucionários, ele está falando dos governos militares, tá? Então, para você que leu essa questão e não entendeu, essa é a hashtag fica a dica, tá ok? Então, eu volto a ler, tá? Nos governos revolucionários, o grande impulso na abertura de estradas e rodagem foi dado no governo. Letra A. Castelo Branco. Castelo Branco deu esses impulsos voltado para a construção na estrada. Médici, Costa e Silva, ou foi o Geisel? Aí você fica. Só pode ser. Quem disse Castelo Branco tá errado? Castelo Branco não vai dar impulso nenhum, porque a política dele é de austeridade, né, de contenção. O gás, ele vai investir mais na questão de voltado para a indústria energética, né? Então, você vai ter aí a criação da usina hidrelétrica, inauguração da usina hidrelétrica Itaipu, você tem usinas hidrelétricas lá na região norte, você tem a questão do acordo nuclear Brasil e Alemanha, você tem a questão da Petrobras, mas estradas de rodagem também não é o gás, tá bom? O Costa e Silva. O Costa e Silva, ele só ficou 2 aninhos, né, de 67 a 69. Ele até tentou iniciar um processo, mas quando a gente vê o grosso mote mesmo, só pode ser no governo Médici, tá bom? Então, assim, pensa bem nisso, essa construção, desenvolvimento, milagre econômico, maior repressão, AI-5, tudo é com Médici, tá? Por mais que o AI-5 foi criado com Costa e Silva, mas o período de maior repressão mesmo é no Médici, tá bom? Ficou bem claro aí essa questão? Então, vamos para... Desculpa. Vamos para a questão 2. Frases como ninguém segura esse país, ame ou deixe, o Brasil é feito por nós, veiculados através de cartazes, adesivos e documentários de televisão e cinema, e o uso político de marchinha para frente Brasil, que marcou a conquista do Foi ótimo, né? Pra frente Brasil. Aqui marchou, que marcou a marchinha, né? E a conquista do tricampeonato mundial de futebol pelo Brasil expressam. Então aí quando a seleção brasileira de Pelé, né, ganhou a década de 70, né, a Copa de 70. Então tudo isso expressa o quê? Letra A. Euforia nacional pelas conquistas democráticas asseguradas pela Constituição de 67? Não, não é essa questão aqui. Não é a letra A, né? Incentiva a abertura política democrática? Nem um pouco, né? A gente só vai ter esses incentivos de forma lenta e gradual com Geisel, mas mais forte com o Figueiredo, né? E não tem essa campanha. Qual é o governo que eu falei para vocês que vai investir muito forte na propaganda, né? Elevando aí o governo militar. Comemoração nacionalista pela vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial?
Não, né? Isso aí já foi em 45, tem nada a ver com o governo militar. Campanha de integração nacional da ditadura militar no chamado milagre econômico. Hum, vamos pensar. Acho que foi uma interrogaçãozinha. Pode ser. E mobilização dos meios de comunicação para comemorar a inauguração de Brasília. Ó, gente, Brasília foi inaugurado por JK, né? Já no finalzinho do seu mandato. Então não pode ser. Então só pode ser a letra D de dado? Campanha de integração nacional da ditadura militar no chamado milagre econômico? Sim, o governo militar é tão maravilhoso, que a economia é extraordinária, estratosférica, a seleção brasileira é a melhor do mundo, né? Tudo tá melhor, a economia, muitos empregos, então, Brasil, oh meu Deus, o Brasil não é quem possa, né? Ninguém segura, né, esse gigante. Então, fica aí, tá? Ah, também é no governo Médici, tá bom? Só pra... Fica aí o hashtag lembrete. Vamos, questão 3, gente. Dentre as grandes iniciativas... Peraí que pulou. Dentre as grandes iniciativas no início do governo Geisel, chegamos no Geisel. Letra A, a ampliação do mar territorial brasileiro. Letra B, a criação do Proterra e do Fundo Rural. Eu já falei para vocês aí no outro vídeo em que governo, né, você tem a criação desses dois. A elaboração do primeiro PND, também falei isso aí para vocês, né, quando expliquei o segundo PND. E o acordo nuclear firmado com a Alemanha Ocidental. E aí, gente? Você ficou na dúvida entre a letra A e a letra D? Foi? Então vamos aqui. Elaboração do primeiro PND é Médici, né? Não tá aqui. O Proterra e o Fundo Rural também não é criação no Geisel, né? A ampliação territorial é em 1970. Por mais que o Geisel se beneficiou, mas não foi no Geisel que essa lei vigorou, tá? É 1970 e 71. E aí o único que é feito no governo Geisel, propriamente dito, é o acordo nuclear, que é em 1975. Então acertou quem marcou a letra D de dado. Vamos para a questão 4. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 64, na cidade de São Paulo, foi: letra A, uma demonstração de forças conservadoras da direita contra o que chamavam de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart? Uma boa questão. Podemos deixar uma interrogação aí, né? Vamos analisar as próximas. Uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do presidente Goulart? Não. A marcha sem medo da família não foi em apoio ao Goulart. Uma resposta das massas populares apoiando as reformas de base após o comício na Central do Brasil? Também não, né? As reformas de base ou plano trienal, tanto faz, tá, gente? Ou se lê plano trienal ou reformas de base, essa manifestação não foi em apoio. Uma resposta... Letra D. Uma demonstração de repúdio das classes trabalhadoras a uma possível intervenção militar com apoio norte-americano ao governo Goulart? Não, as pessoas nem estavam percebendo o que ia acontecer. E também não são eles que estão fazendo essa marcha. E uma manifestação de setores conservadores da sociedade brasileira de revolta contra a tentativa de se derrubar o governo constitucional? Não. Né? Então só pode ser a letra A mesmo, que está 100% correta, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 64, em São Paulo, foi uma demonstração de força conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart. Então estavam defendendo e protegendo o país de um possível ataque comunista, tá? Então acertou aí quem marcou a letra A. Próxima questão. Questão 5. Em 2014, completará 50 anos do golpe que depois do governo João Goulart instalou o regime militar no Brasil.
A ditadura permaneceu por mais de 20 anos, não permitindo eleições livres para presidentes e controlando muito de perto os sindicatos, movimentos sociais e outros grupos que questionavam a falta de democracia e a truculência do regime por meio dos aparatos de repressão. Sobre esse período, é incorreto. Letra A. Vamos lá. O pluripartidarismo foi extinto no ato institucional. Número 2, que permitiu apenas 2 partidos, Arena e MDB. O ato institucional número 5 limitou ainda mais os direitos políticos do Brasil, caçando políticos considerados pelo regime como subversivos. A censura foi imposta logo após o golpe militar e teve como Serviço Nacional, o SNI, seus órgãos mais atuantes. Aí tá tranquilo. Vamos ver mais. A propaganda pró-regime militar usou o slogan como Brasil, ame ou deixe. O último presidente militar, Costa e Silva. O último presidente militar foi Costa e Silva, gente. Parei aqui, gente. Não vou nem continuar lendo. E o último presidente foi quem? Que nem aluna, né? Que nem adora aventureiro. Figueiredo. Se você falou Figueiredo, ok, né? Eu ouvi aqui. Então, Figueiredo, claro, só pode ser letra E, né? Totalmente errada. Vamos lá. Questão 6. Ato institucional número 5. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. E o artigo 11º. Exclui-se de qualquer apreciação jurídica todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário porque isso significava... Limitou o Poder Judiciário, tá. Então vamos lá. Porque isso significava... Letra A, a substituição da Constituição de 67. A 67 foi criada não para ser substituída. O início do processo de distensão política... Não, distensão política é quando você tem essa questão da abertura. A garantia legal para o autoritarismo dos juízes... Não é um autoritarismo legal dos juízes, né? O AI-5, ele era para ampliar os poderes do governo para reprimir quem ele considerasse subversivo. A ampliação dos poderes nas mãos do executivo, os militares deveriam ocupar o cargo de executivo, né? Presidente executivo. Sim, você tem amplos poderes a partir do AI-5 na mão, porque ele até controlava o poder do judiciário e limitou totalmente o poder do legislativo. Então, corretíssima aí essa letra D, mas para tirar teima, vamos para ela. Revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o regime militar 64. Não. Tá, gente? Então, só pode ser a letra D aí. Ficou dúvidas? Qualquer coisa, se ficou, só entrar em contato, tá? A questão 7. Durante o governo Médici, a luta armada foi esmagada. Entre os exemplos que comprovam essa afirmativa, é incorreto. Galera, novamente, quando vocês veem incorreto, por favor, marquem com a caneta, tá? Que vocês têm que olhar o incorreto. Então, o que eu vou observar aqui são várias questões corretas e eu tenho que procurar a errada, tá bom? O fuzilamento do militante comunista Carlos Marighella em novembro de 69 em São Paulo. Marighella, ele foi exterminado pelo governo militar? Sim, né? Como eu falei para vocês. A perseguição e assassinato do militante guerrilheiro Lamarca no sertão da Bahia? Sim, né? Você vai ter aquela confusão toda no Araguaia, você vai ter aí o Lamarca sendo caçado e executado. Tá certíssimo? Certíssima questão, tá, gente?
Bom, letra C. O combate e desmantelamento da guerrilha do Araguaia no estado do Pará entre 70 e 74? Sim, certíssimo. Tá, como eu falei, você vai ter essa questão no sertão baiano, você vai ter a questão da guerrilha no Araguaia, que vai matar também muitos camponeses, né, muitas pessoas na zona rural. Então tá certa a letra C. Letra D. A desarticulação em 1971 da célula comunista Vanguarda Negra, cujos líderes eram os uspinianos. What? Gente, vamos por eliminação óbvia, né? Se todas nós já analisamos e vimos no vídeo que estão corretas, não preciso nem ficar com dúvida. E às vezes o aluno, ele adora marcar aquela que ele tem quase toda certeza que é errada. Então, por favor, não vamos marcar essa e não vamos cometer esse erro, tá? Questão 8. A campanha da Direta Já foi um episódio marcante ocorrido na década de 80, constituindo um dos seus significativos momentos no processo histórico brasileiro, conhecido como republicanização, coligação, redemocratização, D, militarização ou letra E, conciliação. Vamos por eliminação? Vamos por eliminação, né? Não pode ser a letra E, conciliação, né? A Direta Já não foi uma conciliação. Letra D, militarização, também não pode ser, né? Porque a Direta Já é quando o governo militar de Figueiredo devolve para o governo civil a direção do país. Então, também não pode ser militarização. A coligação não é uma coligação, né, de partidos. Então, Direta Já também não pode ser a letra B, coligação. Aí você fica na dúvida, é uma republicanização ou uma redemocratização? Bom, quando eu penso no conceito de republicanização, eu entendo que todos os governos militares são republicanos. Eles são presidentes, é uma república. Então, não pode ser uma republicanização, né? A gente não está saindo de um regime, por exemplo, um império e indo agora para uma república, tá? Não foi isso que aconteceu. Então, só pode ser a letra C, de redemocratização, ou seja, em todo tempo os partidos civis, né, e a população civil pedia uma redemocratização, ou seja, o retorno da democracia para as mãos da sociedade civil. Tá bom? Então fica aí a questão 8, letra C de casa. Questão 9, a vitória do Brasil na Copa do Mundo 70. Olha aí, votos meio. Nós temos essa questão caindo. A vitória do Brasil na Copa de 70 fez o quê? Não teve qualquer repercussão no campo político por se tratar de um acontecimento estritamente esportivo? Claro que não. Teve muito, né? Vamos lá. Alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar grandes proezas? Não. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime autoritário? Sim, né? Como eu falei para vocês, o Brasil é tão bom, a política e o governo militar é tão bom que até a seleção vence, tá? Então já fica aí a letra C com certeza, muito completa, mas por desencargos vamos para a letra D. Favoreceu o projeto de abertura do general Geisel ao criar um clima de otimismo pelas... Nossa... Geisel é de 74, 79, a Copa foi em 70, nada a ver. E alcançou repercussões muito limitadas, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que tem hoje. Tudo bem, não tinha essa expansão, mas não foi ineficaz, né? As pessoas assistiam em tudo que era lugar. Então, como eu já falei, né, a resposta já tinha dado. E questão última, que é a questão 10. Qual foi o general responsável pela movimentação das tropas estacionadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, direcionando-as para o Rio de Janeiro? Então, capital do país, no contexto do golpe militar de 64. Isso aí foi o último slidezinho quando eu dei aula para vocês de Dutra Jongo. Eu não sei se vocês lembram, né, que eu falei, olha gente, toma cuidado com essa questão aqui do nome desses generais que pode vir a cair.
Não tá gravada aqui nessa série, mas eu expliquei em sala de aula e tá no e-mail de vocês. Então vamos lá. General Newton Cruz, General Olímpio Mourão Filho, General Arthur Costa Silva, o General Castelo Branco ou General Luiz Carlos Prestes. Nossa, Carlos Prestes tentando comunista. Não, né? Movimento tenentista, não. Cavaleiro da Luz, não. Castelo Branco, presidente, Costa Silva, presidente. Né? Só pode ser o Olímpio Mourão Filho, que a gente até fez um certo silogismo aí com o vice-presidente Mourão, né? Então, gente, quem marcou a letra B e lembrou disso, parabéns. Quem gabaritou fez mais do que obrigação, né? A gente está aí trabalhando, estudando bastante para alcançar o êxito maior, que é gabaritar todas as questões. Dúvidas, me procurem, tá bom? Beijo pra vocês, se cuidam, se previnam, tá? Um beijinho, galera. Tchau, tchau.